Por que não que a gente fale dos nossos irmãos gaúchos, diretamente de Poa, Porto Alegre, por que não? Para entender o que explica também a vitória acachapante de Sebastião Melo, do MDB, reeleito prefeito da capital, mesmo que nas palavras dele, né, os gaúchos tentaram crucificá-lo pelas enchentes. Isso, sem dúvida alguma, foi um passivo e tanto que ele teve que lidar, mas no frigir dos ovos ali nas urnas, ele prevaleceu e muito bem, provavelmente por causa da rival também, que mostrou muitas fraquezas, a Maria do Rosário, claro, deputada gaúcha. Para a gente entender exatamente o que aconteceu lá por Porto Alegre, a gente vai falar agora com o nosso repórter Arthur Cipriani, diretamente de lá, para nos explicar. Tudo bem, querido? Obrigado pela presença, como sempre. Muita gente disse que é mais um caso, né? Porto Alegre acabou refletindo essa dinâmica a nível nacional de que a esquerda tem um teto ali, que a mensagem não chega nas periferias, enquanto isso, Sebastião Melo se mostrando ali um cara do povo, usando chinelo, indo ali na periferia e assim conectando com o povo porto-alegrense. É mais ou menos por aí? Olá, Marinho, olá a todos. Realmente, Sebastião Melo é um candidato que se faz muito presente nas periferias de Porto Alegre. Ele sempre foi, desde a época de vereador, deputado, e estava presente nas ruas de Porto Alegre e ganhou esse apelido, né, do chinelão durante a campanha. Ele coloca o chapéu de palha e usou como símbolo durante toda a sua trajetória e também usou ontem. Ele sim foi muito crucificado nas enchentes, mas a gente entende que não é culpa somente dele, sim de anos de não manutenção nesses pontos que foram alagados na capital gaúcha. E tudo isso, o PT, a Maria do Rosário e os partidos que estavam junto com ela tentaram trazer nesse momento de eleição, porém ainda não conseguiram. Sebastião Melo fez 61,53% dos votos, ou seja, a grande maioria. Ele já havia vencido no primeiro turno e conseguiu aí, então, a reeleição e vai ficar por mais 4 anos. Segundo o próprio candidato, então, reeleito, ele disse que é importante levar em conta tudo isso que aconteceu, essa crucificação que teve, mas também todos os grandes projetos que ele fez para a capital gaúcha e que quer continuar fazendo agora. Um ponto importante também, Marinho, é a sua vice, que desta vez mudou. Trata-se de Betina Vorme, que ela é do PL de Bolsonaro, que esteve aqui em Porto Alegre, juntamente com Michele Bolsonaro, que apoiaram a campanha de Sebastião Melo. Contrário de Lula, que não veio à capital gaúcha para apoiar a Maria do Rosário. Arthur, é beiro inacreditável, sinceramente, a falta do mínimo de estratégia e de grandeza de parte do PT, que seguiu bancando uma das petistas mais rejeitadas nacionalmente, que foi a deputada Maria do Rosário, em detrimento, por exemplo, do Edgar Preto, né, que por realmente muito pouco, não tirou o próprio governador Eduardo Leite do segundo turno das eleições de 2022 contra o Onyx Lorenzoni naquela ocasião, né? Poderia ter sido um nome muito mais competitivo nesse sentido, mesmo com todo o contexto e o passivo das enchentes ainda como uma memória muito clara e fresca na cabeça do gaúcho, né? Ou a própria Juliana Brizola. Ou a Juliana Brizola. A Juliana Brizola ganharia essas eleições no segundo turno com uma certa tranquilidade. Infelizmente, né, o PT, com essa ideia de ter hegemonia na esquerda, não deixa nenhuma outra força, sem ele, surgir. Juliana Brizola é uma liderança jovem da esquerda, tinha uma ampla ramificação por todo Porto Alegre e poderia ser uma candidata muito competitiva. Mas acabou prevalecendo ali o pessoal, enfim, talvez é o que dizem, quadros históricos, né? O pessoal ali que tem mais influência na máquina na hora do vamos ver e acabou pagando o preço de novo. Esse estava bem previsível também, né, David? Eu me lembro na cobertura no Rio Grande do Sul que muito se falava até mesmo em um adiamento da eleição municipal por lá, justamente por causa das enchentes, onde o próprio prefeito reeleito, Sebastião Melo, foi muito criticado em relação à falta de ações, a questão das comportas, que ele não tratou o assunto, e depois veio a enchente e mostrou isso, revelou isso. Então, assim, no gerenciamento de crise também ele foi muito criticado, por isso que eu considero a maior perda da esquerda do PT foi em Porto Alegre. Meus amigos, parece que o PT finalmente deu PT, mas, de qualquer maneira, a gente ainda está analisando o impacto de tudo que aconteceu. Os brasileiros fizeram suas vozes ouvidas aí nas urnas nos mais de 5.700 municípios. Temos uma nova safra de prefeitos e vereadores para cobrar, fiscalizar sempre, para que realmente toda essa loucura que a gente viu de santinho para tudo que é lado, né, Palumbo? Que a gente agora chegou a hora do cidadão também não se divorciar de tudo que passou agora e achar que deixar esses caras aí ficarem tranquilos tem em que paz. fiscalizar, né? Tem que olhar o que o seu político está fazendo, o que ele está votando, projetos de lei. Entra no site do político, que geralmente eles colocam lá,
entra nas redes sociais, desconfie do político que bloqueia os comentários. Se bloqueou o comentário é porque está fazendo alguma coisa que está desagradando o povo, que senão não bloquearia. Então, fique atento a esses políticos que você elegeu, afinal de contas, eu e eles somos funcionários do povo. Meus amigos. E você, mano, seu saldo final dessa história toda? A direita e sendo direita realmente se consagrando definitivamente os vencedores? Faz aí para mim um balanço. Não, o ponto é, a esquerda é a maior derrotada dessa eleição. Logo depois, o bolsonarismo. Eles só vencem quando se enfrentam diretamente. Sem ser uma disputa diretamente entre essa polarização, digamos assim, que se tornou cristalizada a nível nacional, o que a gente vê é a população preferindo alguém de centro, alguém alternativo ao PT ou ao bolsonarismo. A dificuldade, do ponto de vista nacional, é de haver uma articulação que não fragmente esse campo. Porque, do ponto de vista municipal, é muito mais fácil você fazer uma articulação de forças que consiga furar o bloqueio e chegar ao segundo turno, né? Antes que é da o gente... grande desafio. Boa, mas não...